Ao estudar o universo entre matrizes, é possível observar que para a operação de adição existe o elemento neutro e o elemento simétrico. Esse é o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Existe uma matriz chamada matriz nula que, ao somarmos uma matriz diferente de zero com tal matriz nula, obtermos a própria matriz diferente de zero. Vamos ver um exemplo que está aqui na sua tela. Considere uma matriz A que, ao ser adicionada com uma matriz zero, tá vendo? É exatamente a matriz nula, vamos obter a própria matriz A. Então, essa matriz que eu chamo de matriz zero, ela está aqui, ela deve ser uma matriz do mesmo tipo da primeira, pois senão a operação de adição não iria existir. É claro, nós já vemos isso nas aulas de operações entre matrizes. Então, essa matriz que está aqui, ó, posso chamar essa matriz de matriz A. Essa matriz A, ela é do tipo 2 por 2, ou seja, ela tem duas linhas e duas colunas. E a matriz nula, ela também é do mesmo tipo, 2 por 2. Portanto, é possível efetuar a operação de adição entre essas duas matrizes. Observe que ao efetuar essa adição, o que nós vamos obter é a própria matriz A, também do mesmo tipo, 2 por 2. Isso prova a existência do elemento neutro na operação de adição entre matrizes. E essa matriz que você está vendo aqui é exatamente a matriz nula, ou seja, todos os seus elementos, todos os elementos das linhas e colunas são iguais a zero. Esse conceito é muito importante na hora de resolução de questões de prova. Agora vejamos o elemento simétrico da adição entre matrizes. Observe essa adição aqui entre essas duas matrizes. Eu tenho uma matriz aqui que eu chamei de matriz A. Essa matriz A, ela é do tipo 2 por 3, ou seja, ela tem duas linhas e três colunas. Ao somarmos com essa outra matriz aqui, ó, que também é do tipo 2 por 3, nós obtemos a matriz nula. Bom, isso acontece por quê? Porque essa matriz aqui, ela é exatamente a matriz simétrica de A. E claro, ela é do mesmo tipo, 2 por 3, tá bom? Ou seja, essa operação também comprova a existência do elemento simétrico entre matrizes. Então, as matrizes A e menos A, ao serem somadas, você obtém a matriz nula. Essas duas matrizes são chamadas matrizes simétricas. Vejamos agora a existência do elemento neutro para a operação de multiplicação entre matrizes. Observe essa equação matricial aqui, ó. Nós temos uma matriz A que, ao ser multiplicada por uma matriz X, obtemos a própria matriz A. Essa matriz X existe e tal matriz é chamada de matriz identidade. Observe aqui, ó, duas matrizes identidade. Uma do tipo 2 por 2 e a outra do tipo 3 por 3. A matriz identidade é aquela matriz cuja sua diagonal principal ela é unitária, ou seja, todos os elementos da diagonal principal são elementos unitários e todos os outros elementos são nulos. Isso é bem visível aqui na matriz 2 por 2 e na matriz 3 por 3. Observe que a matriz de identidade ela é uma matriz quadrada. E essa matriz identidade é exatamente a matriz que representa o elemento neutro da multiplicação entre matrizes. Ou seja, se você pegar a qualquer matriz, desde que essa matriz satisfaça a condição para a multiplicação entre matrizes, tá bom? Se você multiplicar essa matriz A pela matriz identidade, você vai obter a própria matriz A. Nós vamos ver um exemplo para comprovar isso aí para você. Considere a matriz A aqui, ó, os elementos são 1, 2, menos 1 e 1. A matriz A, ela é do tipo 2 por 2 e nós vamos multiplicar a matriz A pela matriz identidade, ou seja, vou fazer A vezes a matriz identidade. A matriz A tem os elementos 1, 2, menos 1 e 1.
E a matriz identidade, de ordem 2 por 2, ela tem os elementos 1, 0, 0, 1, como nós vimos aqui. Bom, vamos observar o número de linhas e o número de colunas das duas matrizes. Sabemos que a multiplicação entre matrizes só é possível se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. E como isso é verdadeiro, ou seja, a primeira matriz tem duas colunas e a segunda matriz tem duas linhas, é possível efetuar a multiplicação entre essas duas matrizes. Pois bem, vamos lá. Vamos efetuar a primeira multiplicação, essa linha por essa coluna. Então, teremos 1 vezes 1 mais 2 vezes 0, ou seja, vamos ficar com 1 mais 0. Agora, essa linha por essa coluna. 1 vezes 0 mais 2 vezes 1. Então, vamos obter 0 mais 2. Agora, nós vamos fazer a segunda linha da matriz A pela primeira coluna da matriz identidade. Menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 0. Nós vamos obter menos 1 mais 0. E em seguida, para finalizar, a segunda linha da matriz A pela segunda coluna da matriz identidade. Menos 1 vezes 0 mais 1 vezes 1. Então, vamos obter 0 mais 1. Observou que o resultado encontrado será exatamente a matriz A. 1, 2, menos 1 e 1, que é igual à matriz A. Então, existe o elemento neutro na multiplicação entre matrizes e esse elemento neutro, ele é a matriz identidade. No caso da matriz 2 por 2, no caso da matriz 3 por 3, e isso vale para qualquer matriz desde que seja quadrada. Repetindo para você, os elementos da diagonal principal devem ser unitários e todos os outros elementos devem ser nulos. E aí você está diante da matriz identidade. Eu espero que esse conceito tenha contribuído para a aquisição do seu conhecimento e esteja te ajudando. Na próxima aula de matrizes, nós vamos estudar o conceito de matriz inversa e como encontrar a matriz inversa de uma matriz original. Um grande abraço e até a próxima aula.